Olá, queridos alunos, graça e paz em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Fundamentos da Fé. Eu sou o pastor Lucas Fontes, missionário da IBAN aqui na Itália, trabalho com grupos de povos não alcançados e para mim é sempre motivo de muita alegria e grande honra poder estudar as Escrituras com cada um de vocês. Nós tivemos o privilégio de estudar juntos sobre o reino de Deus e a igreja, sobre a evangelização. E hoje o nosso desafio é estudar um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia que serve de base para a missão da igreja, o texto da chamada Grande Comissão. Leia comigo o famoso texto da Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A Grande Comissão é importante para nós porque ela apresenta as últimas palavras de Jesus na terra, depois da sua morte e ressurreição e pouco antes dele subir aos céus. O senso comum e a precedência bíblica nos dizem que as últimas palavras de um homem têm importância especial, particularmente quando alguma forma dessas palavras está preservada nos 3 evangelhos e em Marcos numa forma um pouco diferente e mais uma vez no começo de Atos dos Apóstolos. Os autores bíblicos e a igreja primitiva entenderam que as palavras finais de Jesus eram as mais importantes afirmações que ele proferiu e as instruções mais significativas que ele deu para formar a identidade missional deles. Na Grande Comissão, nós recebemos instruções claras, um imperativo claro do próprio Jesus. E se queremos cumprir fielmente a missão que nos foi deixada por ele, nós não podemos desprezar essas palavras. Missão é a tarefa que recebemos para cumprir. É o que Jesus nos envia a fazer no mundo. E se queremos descobrir o que Jesus envia os seus discípulos a fazerem no mundo, acreditamos que o melhor texto a examinar é o da Grande Comissão. Deus está trabalhando na história e nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo por meio da Grande Comissão. Qual parte nos cabe na missão de Deus? O que Deus quer de nós? É importante destacar que não participamos de tudo aquilo que Deus faz ou fará. Existem tarefas e ações que são exclusivamente do Senhor. Contudo, Ele nos convida a participar do seu plano redentivo, obedecendo à Grande Comissão. Quando pensamos na Grande Comissão, uma verdade importante a ser destacada é que ela não acontece num vácuo histórico. A Grande Comissão missionária faz parte de uma história, de uma metanarrativa missionária, como nos lembra o missiólogo Michael Gorin. O povo de Deus agora é enviado a todas as nações. A incorporação das nações no povo de Deus era uma promessa escatológica em toda a história bíblica. Jesus restringiu sua missão ao povo de Israel, reunindo e restaurando-os com vista a esse alvo. Agora chegou o tempo da salvação de Deus ir às nações. Tudo o que estamos vendo nesse texto glorioso é o cumprimento de tudo o que já havia sido prometido no Antigo Testamento. Deus havia dito a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Cristo é o descendente de Abraão. Cristo é a bênção de Deus para todas as nações. É por meio da sua morte na cruz que ele confere perdão e vida a todos os homens. A preocupação divina não era com uma única família ou somente com a nação de Israel, mas sim com o mundo. As Escrituras demonstram os feitos de Deus através de Cristo para redimir homens de toda a raça, tribo, língua e nação. E a Grande Comissão faz parte do cumprimento dessa promessa de bênçãos às nações. E Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. O termo grego traduzido como poder é exousia, que está relacionado com o poder de governo, regência e autoridade. Foi isso que Deus Pai entregou para Jesus.
Foi-lhe dada essa exousia, esse poder para fazer o que bem desejar, para governar e para reger o mundo. O texto expressa que o poder no céu e na terra foi dado para Cristo, um modo hebraísta de dizer que essa autoridade se estende sobre tudo. Geralmente, quando estudamos esse texto, focamos apenas no id e deixamos passar batido o ponto principal, o aspecto mais importante desse texto, que é a autoridade de Jesus. Sem a autoridade de Jesus, não temos força, não temos condições de cumprir o mandato e, consequentemente, não temos a motivação correta. A grande comissão só é possível por causa do seu poder e autoridade. Portanto, só podemos ir e fazer discípulos porque toda a autoridade foi dada a Cristo. Cristo cumpriu a sua missão, ele é o principal missionário. Ele foi exaltado numa posição de vitorioso e agora ele tem condições de espalhar a sua igreja de forma eficaz pelo mundo. Nossa missão não tem a ver com o que fazemos por Cristo, mas está relacionada com o que Cristo fez por nós. Nós somos arautos da obra realizada por Jesus Cristo. Somos anunciadores da sua vitória. Por isso nós podemos confiar que a missão que ele nos deu será cumprida. No clássico texto da Grande Comissão, Jesus aparece ressurreto depois da sua morte. Ele surge vitorioso. A autoridade de Cristo vem do Pai, vem da sua vitória sobre a morte e da sua exaltação. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sobre esse texto, o Dr. John Stott, ele nos diz o seguinte: em virtude de sua elevação ou exaltação ao mais alto lugar, Deus deseja que todo o joelho se dobre a ele e que toda a língua confesse o seu senhorio. O repetido todo não admite nenhuma exceção. Se Deus conferiu a Jesus essa honra suprema e deseja que todas as demais pessoas o honrem, então o povo de Deus deveria compartilhar do seu desejo. Às vezes as Escrituras falam nisso em termos de zelo e até mesmo de ciúmes. Logo, nós compreendemos que a base da nossa missão é a autoridade de Jesus e que a sua autoridade é oriunda da sua exaltação. É a compreensão desse Cristo exaltado, vitorioso e glorioso que deve nos levar a fazer missões. A motivação primordial para a missão não deve ser nem a obediência à grande comissão, nem o amor por aqueles que estão oprimidos, solitários, perdidos ou perecendo, por mais importantes que sejam essas coisas, mas sim zelo ou ciúmes pela glória de Deus. Foi por amor do seu nome, para que ele recebesse a honra que lhe é devida, que os primeiros missionários partiram. A nossa principal motivação no cumprimento da grande comissão deve ser a glória de Cristo, ver o nome dele ser reconhecido e adorado entre os povos. A certeza que teremos êxito nessa missão é a sua autoridade. Portanto, só podemos ir e fazer discípulos, porque toda autoridade foi dada a Cristo, porque tudo nos céus e na terra pertencem a Ele, inclusive os homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A nossa missão é convidar as pessoas a se submeterem ao senhorio gracioso de Cristo. Nos 4 evangelhos, é a ressurreição que gera a missão. Jesus é o Senhor ressurreto que possui poder e autoridades cósmicos. Considerando o contexto de Daniel 7,14, Mateus retrata Jesus como o Senhor ressurreto que tem toda a autoridade no céu e na terra e que, com base nesse domínio global, incumbe seus discípulos de convidar toda a humanidade a se submeter ao seu senhorio.
Só pode haver uma missão imperativa, porque há primeiro este indicativo glorioso. Só pode existir um id, porque toda autoridade foi dada a Cristo. Nós vamos em nome daquele que já conquistou. Antes de Jesus chamar os discípulos à missão, ele os assegura das boas notícias. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão que Jesus está para entregar é baseada exclusiva e totalmente na autoridade dele. Só pode haver uma missão imperativa porque há primeiro este indicativo glorioso. Deus não envia a sua igreja a conquistar. Ele a envia em nome daquele que já conquistou. Nós vamos somente porque Jesus reina. Todas as vezes que você estiver estudando sobre a grande comissão, lembre-se que antes do id existe um portanto. E esse portanto fala da autoridade, do poder e do senhorio de Jesus. Na língua grega, o verbo ir está subordinado ao verbo principal, que é fazer discípulos. Por isso, muitos traduzem indo ou tendo ido, ou à medida que vão façam discípulos. Os outros verbos batizando e ensinando explicam como fazer discípulos. Contudo, mesmo que a ênfase do texto esteja no fazer discípulos, em um contexto no qual precisamos alcançar as nações, é muito difícil acreditarmos que não temos a ordem de ir como um imperativo. Ir é um meio para que a missão seja concretizada. A ordem da grande comissão também está focada em um deslocamento geográfico. É importante lembrarmos que o livro de Atos registra exatamente esse movimento, exatamente essa dinâmica. O verbo id, por outro lado, é um particípio de circunstância atendente. Tentando simplificar ao máximo, isto significa que, mesmo não sendo a ordem principal da frase, o id ganha alguma força imperativa. É uma ordem dependente da ordem principal, que precisa ser obedecida como uma circunstância necessária para se obedecer aquilo que se deseja. O primeiro gerúndio, indo, é geralmente traduzido como id. Isso não é algo ruim, porque é a primeira palavra na sentença e ocorre antes de fazer discípulos. Os leitores gregos compreenderiam que isso deveria receber ênfase especial. É bom, então, que o traduzam como id. Independentemente de ser um gerúndio ou um particípio de circunstância atendente, não podemos diminuir a ênfase no id. A perspectiva de fazer discípulos enquanto vamos indo, para alguns, é um álibi para não fazer discípulos. Isso implica impassividade e ausência de movimento diante da grande comissão. Se essa fosse a mentalidade dos cristãos primitivos, certamente a fé cristã não ultrapassaria os seus próprios guetos. E se essa for a nossa mentalidade, a fé cristã não ultrapassará nossos próprios guetos eclesiásticos. Missões devem ser feitas em todo lugar, inclusive em nossa própria cultura. Creio que o segredo para resolvermos essa questão seja o equilíbrio. Nem o descaso com o discipulado na cultura local e nem a negação da necessidade do discipulado no contexto transcultural. Fato é que o discipulado, seja realizado perto ou longe, vai exigir dos cristãos um rompimento com a inércia. Não podemos negar que o nosso Deus é um Deus missionário e está sempre em movimento. A Bíblia nos conta a história de um Deus que está em movimento em busca do pecador. A missão do próprio Jesus implicava em buscar, em ir atrás e salvar o perdido. Boa parte dos missiólogos usam essas figuras em movimento para distinguir a missão do Antigo Testamento com a missão do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a missão era predominantemente centrípeta, ou seja, uma missão atrativa. As nações vinham a Israel para conhecer o Deus verdadeiro e a sua salvação. Como podemos ver na história de Ruth, a Moabita, na história de Naamã, o general sírio, ou mesmo na história da rainha de Sabá, no seu famoso encontro com Salomão. Dessa forma, Israel seria luz para as nações. É claro que temos algumas exceções, como por exemplo o caso do profeta Jonas, que recebe a ordem divina de ir a Nínive. Já no Novo Testamento, a missão ela é
centrífuga. O movimento deixa de ser um movimento de atração e passa a ser um movimento de expansão. As nações não seriam mais atraídas ao Templo de Jerusalém, mas a partir de Jerusalém, Jesus envia os seus discípulos e a sua igreja a pregar o evangelho entre todas as nações. O próprio Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa é uma grande reviravolta na história da redenção. Nesse ide a todas as nações está, portanto, o evidente ponto de inflexão, a grande mudança de direção do Evangelho indicada e preparada por declarações anteriores de Jesus, mas agora sendo levada a efeito. A mudança de um movimento centrípeto para um movimento centrífugo, na verdade, a transformação da própria forma do povo de Deus somente pode ser explicada com base nessas palavras de Jesus. Ele reúne seu pequeno rebanho e os envia às nações, incumbindo-o de continuar o processo de ajuntamento que ele iniciou. No Novo Testamento, porém, essa consciência missionária centrípeta é substituída por uma atividade missionária centrífuga, ou seja, em vez de as nações afluírem para a igreja, agora a igreja sai em rumo às nações. A grande comissão nos faz enxergar longe. Ela apresenta ao povo de Deus uma perspectiva global da missão. Jesus disse: ide fazei discípulos de todas as nações. Mas o que significa a palavra nações? A expressão no original grego é pantataetene. Panta para todas, tá para as e etene para a expressão nações. A grande questão é que a expressão etene, quando traduzida como nações, transmite a ideia de um agrupamento político ou geográfico. Contudo, essa não seria a melhor tradução. A ideia por trás dessa palavra não é que precisamos ir a todos os 196 países reconhecidos pela ONU e proclamar Jesus. Na verdade, o texto está falando de grupos étnicos. Isso significa algo como povo com uma unidade étnica unificadora. De fato, a palavra étnica vem da palavra grega ethos, singular de etene. Nossa inclinação deve ser, pois, assumir a forma pantataetene como uma referência a todos os grupos étnicos e de, portanto, fazer discípulos de todos os grupos étnicos. Ou seja, nós precisamos anunciar Jesus a cada grupo étnico, a cada grupo de povo não alcançado da face da terra. Segundo o site Joshua Project, temos no mundo mais de 17.260 povos, sendo que desses 7.219 ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Essa foi a missão da igreja ao longo da história e continua sendo a missão da igreja hoje. A ideia de uma grande comissão que levasse arrependimento e perdão a todas as nações também foi mencionada em outro episódio bem especial. Quem nos diz isso é o próprio Jesus, caminhando com dois homens na estrada de Emaús. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. O Dr. John Piper diz que na estrada para Emaús, Jesus abriu a mente daqueles homens para entender que a sua grande comissão já estava escrita. Portanto, Jesus está dizendo que a sua comissão para levar a mensagem de arrependimento e perdão a todas as nações está escrita nas Escrituras do Antigo Testamento. Essa é uma das coisas para as quais ele abriu suas mentes à compreensão. Porém, qual é a concepção do Antigo Testamento do propósito universal de Deus? É exatamente o que o apóstolo Paulo viu que seria um propósito para abençoar todas as famílias da terra e alcançar um povo de todas as nações para a adoração de Deus.
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as etnias, pois esse sempre foi o desejo de Deus. O texto de Atos 1:8 nos diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não podemos esquecer que a grande comissão foi dada a homens incapazes, fracos, homens frágeis, que deveriam seguir em frente confiando somente na autoridade de Jesus e no poder do Espírito Santo. Deus sempre escolheu indivíduos no meio do caminho, pessoas que não tinham condições de fazer absolutamente nada. Quando Deus age, quando Ele mexe na sua vida, impacta você com aquilo que Ele tem no seu grande e extraordinário plano redentivo. A realidade é que o nosso coração precisa pensar na dimensão global do Evangelho. Não podemos ter uma espécie de paternalismo fechado em nossa necessidade. Nós precisamos ter a visão da igreja primitiva. Devemos ir atrás da última tribo da terra. Essa referência era a marca da igreja primitiva que, num tempo tão pequeno, fez tanta diferença. Deus continua escolhendo homens e mulheres frágeis, que não têm condições de fazer absolutamente nada por si mesmos, mas que confiam na autoridade de Jesus e no poder do Espírito Santo. Chegamos ao final dessa aula e o questionamento que fazemos é: temos feito o que Jesus pediu? Temos feito discípulos? Temos feito discípulos de todas as nações? Temos nos preocupado com a dinâmica Jerusalém, Judéia, Samaria e também com os confins da terra? Segundo o saudoso pastor Ari Veloso, Jesus nos pediu para fazermos uma coisa só: discípulos. O resto a gente inventou. Não adianta fazermos tudo sem fazermos o principal. O discipulado é o maior compromisso prático da missão. Como tenho dito, precisamos conectar cada área da vida da igreja ao cumprimento da grande comissão. Certa vez perguntei a um grupo de professores: por que fazemos o que fazemos? Um se levantou e disse: fazemos o que fazemos porque somos uma igreja batista. O outro disse: fazemos o que fazemos porque na igreja, a nossa igreja se preocupa com uma boa doutrina. Até que um dos mestres se levantou e disse: fazemos o que fazemos por causa da grande comissão. É impossível fazermos discípulos sem o ensino. E naquele momento meu coração sorriu e eu disse: é isso. Uma boa pergunta para fazermos antes de começar qualquer coisa, qualquer atividade na vida da igreja é: isso nos ajuda a fazer discípulos? Se tivermos alguma dúvida, talvez essa atividade tenha que ser repensada. Parafraseando o Dr. Howard Hendricks, se somos servos de Cristo, se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, a agenda da igreja precisa estar a serviço dEle. Se eu sou um servo de Cristo, se Ele é Senhor sobre a minha vida, a minha agenda pessoal precisa estar a serviço dEle. Eu preciso fazer aquilo que Ele me pediu para fazer. Talvez você se sinta inadequado, incapaz de realizar uma tarefa que parece tão grande. Eu quero te lembrar que a capacitação vem do alto e que o cumprimento da grande comissão não depende da nossa força, mas da autoridade de Cristo. O cumprimento da grande comissão não depende do nosso desempenho, mas do poder do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus prometeu que não estaríamos sozinhos nessa tarefa. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A conclusão a que chegamos resume em pouquíssimas palavras o que requereu muitas páginas para desenvolver e explicar. Jesus disse tudo, mas é necessário que primeiro o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Então virá o fim. Se o propósito básico de Deus na história depende da execução da ordem da evangelização dada à igreja na grande comissão, todo crente que não estiver envolvido em sua execução precisa arrepender-se e pedir perdão a Deus.
As palavras do Dr. Shedd são como uma lâmina afiada que penetra o nosso coração. São palavras difíceis de escutar, mas necessárias para nos fazer despertar, corrigir a nossa rota, a fim de priorizarmos aquilo que é importante para Deus e nos envolvermos com aquilo que Ele está fazendo na história. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e use para o louvor da glória dele. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.